Olá! Nesta aula começaremos o estudo sobre a locomoção humana. Nesta primeira etapa veremos quais estruturas compõem o nosso sistema locomotor, e vamos falar um pouco também sobre a interação entre o sistema esquelético, articular e muscular. Então vamos lá? A capacidade de locomoção permitiu que alguns organismos vivos, incluindo seres unicelulares, como bactérias, fossem em busca de alimento e de condições melhores para se manter, para sobreviverem. No caso do ser humano, o deslocamento de um lugar a outro vai além devido ao avanço da tecnologia. Hoje nós dispomos, por exemplo, de veículos movidos a combustível, de automóveis, de trens, carros, aviões, que nos permitem locomovermos-nos em grandes distâncias, algo até impensável até há um século atrás, Então a tecnologia possibilitou ao homem experimentar novos ambientes, como o céu e o mar, e esses ambientes são totalmente diferentes, com outras espécies interagindo e de extraordinária beleza. Todas as descobertas de povos e culturas diferentes aconteceram porque somos capazes de viajar. Basta lembrarmos as grandes viagens do período das navegações, em que portugueses e espanhóis, depois ingleses, holandeses e franceses, se lançaram ao mar em busca de novas terras, de novos mercados consumidores. Isso levou não apenas à descoberta das Américas, como também de outros continentes, como a Oceania. Nós tivemos Fernão de Magalhães, que foi o primeiro navegador português a fazer uma viagem de circunnavegação pelo mundo. Ele viajou pelo mundo todo, descobrindo novas terras. Então, assim, o ser humano tem essa natureza, essa natureza de explorar os ambientes, de fazer novas descobertas. Hoje nós temos as missões espaciais, que nos permitem estudar planetas do nosso sistema solar e planetas até mais distantes. Através de radiotelescópios, nós temos a Estação Internacional, Espacial Internacional, que está no espaço, e que recebe astronautas de diferentes países, nacionalidades. E o homem, os americanos já enviaram astronautas à Lua nos anos 60. Cogita-se enviar novamente novas tripulações, novas missões tripuladas à Lua e futuramente a Marte, ao planeta vermelho. Então a natureza do homem é explorar, conhecer novas terras, novos planetas, novos mundos, novos ambientes. E a característica que nos permite realizarmos isto é a nossa capacidade de locomoção, Graças ao nosso sistema articular, esquelético, muscular, nós temos essa capacidade. Vocês estão vendo aqui um foguete, Bom, então vamos ver a importância da interação entre todos os sistemas. O corpo humano é formado por um conjunto de células especializadas que formam tecidos e órgãos que atuam em conjunto para que esses tecidos e órgãos cumpram determinadas funções no organismo. O aparelho locomotor, então, funciona nessa mesma lógica. Apesar do sistema esquelético dar sustentação ao corpo, ele só consegue realizar o movimento em conjunto com o sistema articular e muscular. É a interação entre osso e músculo que nos torna capazes de nos deslocar. Os ossos funcionam como âncora de sustentação dos músculos, e as articulações estão presentes na região de encontro dos ossos, sendo também revestidas por músculos. Qualquer tipo de movimento realizado pelo corpo envolve a ação desses três sistemas, independentemente do local que está sendo movimentado. Então o aparelho locomotor é formado pelos sistemas esquelético, articular e muscular. Vamos falar um pouco sobre o sistema esquelético. Ele é formado por uma estrutura óssea bastante resistente, que mantém a postura e a sustentação do corpo. Essa é a função básica do nosso sistema esquelético, além de ser composto também por cartilagens, que é uma estrutura mais mole, mais macia.
e que forma nosso nariz, nossas orelhas e algumas outras estruturas do corpo. Então, as cartilagens estão presentes nas porções finais dos ossos, protegendo e lubrificando a área de contato entre eles. É formado pelo sistema cartilaginoso, por tecido cartilaginoso, diferentemente dos ossos, que são formados por tecido ósseo. Quando o bebê ainda é recém-nascido, ainda é muito novo, grande parte de seu esqueleto é constituído por cartilagens. Aos poucos, a cartilagem vai dando lugar ao tecido ósseo, que o substitui, e a cartilagem permanece apenas em algumas estruturas do corpo. Aqui nesta imagem vocês estão vendo a representação dos músculos e das articulações. São regiões de junção entre osso e músculo. E aqui nós temos os ossos. O sistema articular é composto por articulações em regiões de conexão entre a porção final de um osso e a porção inicial de outro. Então é a região de encontro, de junção. Então é possível a realização de movimentos em mais de uma direção. Então são regiões de junção entre os ossos, que são recobertas pelo músculo, é claro, na literatura especializada vocês vão encontrar diferenças entre articulações, tendões e ligamentos. Que tal vocês fazerem uma breve pesquisa na internet ou em livros sobre esse assunto? Procure diferenciar articulações, tendões e ligamentos, e observem imagens na internet as funções dessas estruturas tão importantes do nosso sistema locomotor. Vamos falar um pouco sobre o sistema muscular. Ele é composto por células elásticas que conseguem distender e contrair o tecido muscular, e essa característica que permite que o deslocamento não prejudique a integridade do tecido, podendo realizar o mesmo movimento sem que ocorra a ruptura das células, apesar de existir um limite de trabalho e elasticidade desse tecido. É claro, nosso músculo, nossos músculos têm uma limitação, quanto mais desenvolvido, maior será a capacidade dele sustentar pesos e realizar movimentos mais complexos, mas em todos os casos ele tem suas limitações. Quando nos locomovemos, então, vamos realizar funções de sustentação pelos nossos ossos, que são direcionados conforme a região de contato entre eles, que compõe o sistema articular, e onde existe um encaixe em que se movimentem em algumas direções, pelo movimento de contração e de extensão dos músculos, que compõem o sistema muscular. Portanto, após receberem comando cerebral, esses três sistemas realizam trabalho em conjunto, e isso permite que a ação aconteça. É a interação, então, entre esses três sistemas, é o sistema muscular, sistema articular e o sistema esquelético, que é composto pelos ossos. Vocês estão vendo aqui, a cavidade articular, a cápsula articular, a cartilagem, os ossos, a una e o rádio, os ossos do braço. Aqui temos o antebraço, o antebraço, quer dizer, braço, que é constituído pelo húmero, que é um osso, e o antebraço, que é constituído pelo rádio e pela una. Esses nomes variaram, eles sofreram mudanças na literatura médica. No passado eles eram chamados de rádio cúbito, houve uma revisão da nomenclatura médica, mas em muitos livros, enciclopédias, alguns livros mais antigos, alguns textos mais antigos, vocês vão encontrar esses termos que eu citei, uma terminologia mais já ultrapassada, Sistema esquelético. Vamos ver então os constituintes e sua função. Você já pensou na quantidade de movimentos que realizou ontem? O movimento em que acordou até quando foi se deitar?
Se pararmos para pensar na quantidade de movimentos que fazemos, desde os mais simples, como escovar os dentes, abrir a porta, bocejar, espreguiçar, até os mais complexos, ficamos impressionados com quanto nos movimentamos. E todos esses movimentos são realizados com auxílio do nosso sistema esquelético, de forma integrada aos demais sistemas que compõem o aparelho locomotor, né? Que é o sistema articular e muscular. Vocês estão vendo aqui várias atividades que uma pessoa faz durante o dia, né? As estruturas que compõem o sistema esquelético são os ossos e as cartilagens, que participam, né, dos processos de locomoção do corpo. Porém, a estrutura óssea possui outras funções, como a de proteção dos órgãos internos, armazenamento de cálcio e fósforo, além da postura corporal, além de atuarem como ponto de fixação de todo o sistema muscular. Então, vocês estão percebendo que ossos e músculos e cartilagens não participam apenas da locomoção do corpo, né, do deslocamento do corpo, mas de vários outros processos importantes. Em relação à proteção das regiões sensíveis e vitais do corpo, temos o crânio, que realiza a proteção de todo o encéfalo, temos as vértebras, que envolvem toda a medula espinhal, e a caixa torácica, que protege a região do coração e pulmões. Como vocês já estudaram sobre o sistema nervoso, vocês perceberam que o crânio tem a função de proteger, né, todo o encéfalo, que é constituído pelo cérebro, pelo bulbo, pela ponte, né, e pela medula. Além disso, nós temos a espinha, né, nós temos a medula espinhal, que é envolvida, né, ela é recoberta, protegida pelas vértebras, né, mantendo assim a integridade do tecido nervoso. Então, observem que lesões ocasionadas em acidentes ou enfermidades podem comprometer a movimentação da pessoa, uma vez que é o cérebro, né, o sistema nervoso, que controla todos os movimentos do corpo. Então, vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que sofreram lesões, acidentes automobilísticos, né, ou de cavalo, e ficaram paraplégicas, né? Nós tivemos o caso daquele ator, né, o Christopher Reeve, já falecido, que interpretou Superman no cinema e que sofreu uma queda de cavalo, e desde então ele perdeu os movimentos, né? Ele ficou paraplégico na cadeira de rodas e investiu bastante, né, nas pesquisas com células-tronco para se descobrir, né, processos de cura, de tratamento de lesões na espinha, né, no sistema nervoso, que comprometem o movimento. Então, os ossos são constituídos de tecido conjuntivo fibroso, sendo que a região externa possui uma camada mais rígida e resistente, que é o tecido ósseo compacto. Em seu interior é encontrado um tipo de tecido mais poroso, que é o tecido ósseo esponjoso. Ainda na região interna existe uma matriz que funciona como reserva de lipídios trazidos pelo sangue, a medula óssea amarela. Em ossos mais longos, forma-se a medula óssea vermelha, que é responsável pela produção de células do sangue. Então, marquem isso aqui, é importante. Além de todas essas estruturas complexas, né, o osso não é apenas uma estrutura compacta, né, e sólida. Na verdade, ele tem vasos sanguíneos, ele tem vários tipos de tecidos associados e ele sofre remodelação óssea, dependendo do controle de cálcio no organismo, pelas glândulas, né, tireoide e paratireoide, através de hormônios. Mas o interessante, além disso tudo, é que o sangue, o nosso tecido sanguíneo é produzido no interior da medula óssea vermelha, né, principalmente nos ossos chatos, ou seja, os ossos da bacia. Vocês sabiam disso? Que o nosso sangue é produzido no interior dos ossos? Exatamente. É assim que nosso sangue se forma. É o que nós chamamos de tecido hematopoético, né? Então, o corpo humano possui 206 ossos. Essa quantidade aqui varia, né, de indivíduo para indivíduo. Há pessoas que têm uma quantidade maior ou menor de vértebras, né? Mas basicamente são 206 ossos, que apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos. Ossos longos, curtos e planos. Os ossos longos são aqueles cujo comprimento é maior que as demais dimensões, que é a largura
e espessura. O fêmur, por exemplo, é o maior osso do corpo humano, é o osso da coxa. Os ossos curtos possuem as 3 dimensões: comprimento, largura e espessura proporcionais. A patela, né, que é um osso do joelho, é um exemplo desse tipo de osso. É um osso curto. Lesões na patela, né, pode também comprometer a movimentação do indivíduo, além de causar, né, uma intensa dor, né? Os ossos planos são achatados, ou seja, possuem espessura reduzida. A grossura deles é reduzida, enquanto as outras dimensões são maiores, né? Largura e comprimento. Dentre os exemplos desse tipo de osso estão a maior parte dos ossos do crânio, como o osso frontal e os ossos parietais. Esse conjunto de ossos compõe toda a estrutura esquelética, que está organizada em 3 regiões: a cabeça, o tronco e os membros, como vocês estão vendo aqui. É algo que vocês aprenderam, né, desde sempre, né, que o corpo humano, né, o esqueleto humano é dividido em 3 regiões específicas: cabeça, tronco e membros. A região da cabeça compreende os ossos do crânio que são fundidos, né, eles são soldados, formando uma estrutura fechada, apesar de podermos identificar cada um deles de acordo com a posição que se encontra. Lembrando, né, que entre os bebês, entre os recém-nascidos, bebês, até alguns meses, nós temos a região conhecida como moleira. A moleira, também chamada de fontanela, equivale a uma abertura no crânio do bebê, que com o passar dos meses, até os 18 meses, vai se fechando. Por que existe essa estrutura mole, né, na cabeça do bebê? Né? Como os ossos do crânio ainda não estão soldados, essa estrutura torna, né, a vida do bebê bastante vulnerável. Qualquer acidente, impacto ou lesão nessa região pode matar o bebê, né? Então é preciso cuidado redobrado, né, principalmente nesses primeiros meses de vida, em que, né, a criança apresenta a moleira. Isso aí é uma adaptação evolutiva, né, porque facilita o trabalho de parto. A moleira existe para facilitar a passagem da cabeça do bebê pelo canal de parto, né, no corpo da mulher, no caso do parto normal, né, não no caso da cesárea. Então a região da cabeça compreende os ossos do crânio, que são fundidos, né, e vão se fechando aos poucos, né? Existe a moleira que vai se fechando aos poucos. Então os ossos do crânio, eles não são fundidos, né, soldados, de imediato, desde o nascimento. Eles vão sofrendo um processo de fechamento até os 18 meses. Podemos notar que o formato do crânio é diferente em cada pessoa, pois o tecido ósseo passa por mudanças desde a fase fetal. Esse processo é chamado de remodelamento ósseo. A moleira presente nos bebês é um exemplo de remodelamento ósseo, pois é um tecido mole localizado entre as fendas do crânio que ainda não se fundiram. A presença desse espaço entre os ossos do crânio auxilia na passagem da cabeça do bebê pelo canal vaginal da mulher durante o parto normal. Então, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, a região craniana vai se solidificando até se fechar completamente. Então temos aqui, né, os vários ossos que formam o nosso crânio, né, a nossa caveira. É importante dizermos que a remodelagem óssea, ela tem efeitos culturais muito importantes. Sabe-se, por exemplo, que entre os antigos egípcios havia esse processo de envolver, né, o crânio dos bebês de linhagem nobre, né? Por exemplo, o príncipe, o filho do faraó, né, as princesas, as pessoas que tinham poder, né, que pertenciam à alta hierarquia egípcia, envolvisse uma faixa muito apertada no crânio para que ele ficasse pontudo, né, ele ficasse alongado. Isso aí é um processo cultural de remodelagem óssea, que era uma maneira de diferenciação entre classes, né? Era uma diferenciação social importante no Antigo Egito. E essa prática também ocorreu em diversas outras populações humanas no decorrer da história.
existiu, por exemplo, entre os Incas do Peru, né? Nesta imagem aqui, vocês estão vendo a múmia do faraó, né? Do rei Tut, mais conhecido na história como a múmia de Tutankhamon, né? Que foi encontrada pelas expedições arqueológicas de Howard Carter, né? Um arqueólogo britânico, que descobriu a tumba de Tutankhamon praticamente intacta, né? E com a múmia do rei, né? Um faraó que morreu ainda menino. Vocês estão observando que ele tinha um crânio estranhamente alongado. Esta prática não era exclusividade da civilização egípcia. Ela está presente praticamente em todas as culturas da Terra, né? Desde culturas asiáticas até africanas. Sabe que os hunos, né, asiáticos, praticavam, né, o alongamento craniano. E além dos egípcios, nós temos também as civilizações pré-incas, né? Então era uma prática que, além de ter uma conotação social, era uma maneira de diferenciar, né? De distinguir, né, os indivíduos de origem nobre, de linhagem nobre da população comum. Tinha também implicações culturais, espirituais, era baseado em superstições, né? Enfim, tinha várias motivações, além de motivações estéticas. Para muitos povos era um padrão de beleza desejável, né? Então eles amarravam pranchas, madeira, panos, ataduras bem firmes, né? E apertavam, né, no crânio, para que o crânio, durante o processo de desenvolvimento, né, nos primeiros anos de vida, sofresse a remodelagem óssea, até se fechar e se estabilizar, né? Eu tive a oportunidade de ver, né, múmias Chinchorro no Chile, em museus arqueológicos, né, de cultura pré-colombiana no Chile, em que se observam, né, práticas similares, né? Civilizações pré-incas já praticavam alongamento craniano, além de outras culturas, né? Então, até as obras de arte, né, ostentavam esses padrões estéticos e culturais. É muito interessante. O tronco é formado pela coluna vertebral e pela caixa torácica, que se localizam na região mediana do corpo. A coluna vertebral possui 33 vértebras ósseas dispostas na região dorsal, que são as costas, formando o eixo de sustentação do organismo. As vértebras são ossos curtos que possuem um orifício no meio, por onde passa a medula espinhal. A caixa torácica é formada por 12 pares de costelas ósseas, né, unidas a um osso central, o externo. Apenas os últimos 2 pares não são fundidos ao externo, não são soldados, e eles são chamados de costelas flutuantes, né? Então, como eu expliquei anteriormente, né, a quantidade de vértebras e costelas, sobretudo de costelas, pode variar, né, entre indivíduos. Então, assim, há pessoas que têm um par de costela a mais, né, um 13º, outras têm um par de costela a menos, mas em geral, né, são 12 pares. Já a região dos membros é dividida em superior e inferior, né? Os membros superiores são compostos por braços, antebraços e mãos, né? Braço, antebraço e mãos, que se subdivide, né, entre os ossos que formam nossos dedos, falanges, falanginhos, falangetas, né? E cada dedo tem uma função. Os braços são ligados à caixa torácica por 2 ossos, a clavícula e a escápula, né, omoplata, que chamamos de ombro. O restante do braço, do ombro até os cotovelos, é formado por apenas um osso, o húmero, é um osso único. Os antebraços possuem 2 ossos, o rádio e a una, que, como eu expliquei anteriormente, outrora era chamado de cúbito. Havia, né, até uma unidade de medida, né, o cúbito, que era muito utilizado no Antigo Egito, né, na antiguidade, por vários povos. O rádio fica do mesmo lado que o polegar e a una fica paralela ao rádio. Então, do mesmo lado que o polegar, nós temos o rádio, né? E a una
fica na região oposta ao polegar. As mãos possuem muitos ossos pequenos, que se subdividem em 3 regiões: carpo, que é o punho, né? Metacarpo, palma da mão, e falanges, dedos. Os membros inferiores são formados pelas coxas, pernas e pés. As coxas se iniciam na pelve, na bacia, e são formadas por um único osso, chamado fêmur, que é o maior osso de todo o esqueleto humano, o fêmur. A região das pernas é formada pela tíbia, que é o osso da canela, e um osso mais fino, a fíbula, que se localiza atrás da tíbia. Entre a região da coxa e da perna, na região da articulação do joelho, existe um pequeno osso arredondado, chamado patela, que é ligado ao fêmur. Então a patela é aquele osso do joelho, né? Se você sofrer, né, por exemplo, um impacto, né, nesse osso, vai sentir uma dor extrema, né? É um osso cujo impacto, né, cuja fratura ocasiona uma dor, né, uma lesão indescritível. Os pés são distribuídos em tarso, metatarso e falange. Então vocês têm aqui, né, a representação dos diferentes ossos que formam nossos membros superiores e inferiores. Aqui os membros superiores, temos a clavícula, né, que eu já tive a infelicidade de quebrar, né, quando eu era pequeno, e foi preciso que se engessasse toda a parte superior do meu corpo, né? Temos a escápula, que fica logo abaixo da clavícula. Temos um húmero, que é formado por um osso único, que compõe o braço, né? E temos o antebraço, formados pelo rádio, que fica na mesma região do polegar, e a una, que fica na região oposta. A mão, por sua vez, se subdivide em carpo, metacarpo e as falanges. Aqui temos os membros inferiores. Temos o fêmur, que é o maior osso da coxa, do corpo, né? O que é o osso da coxa, é o osso mais longo do nosso corpo. Nós temos os ossos, a tíbia e a fíbula. A tíbia normalmente era representada em bandeiras de piratas, né? E temos o tarso, o metatarso e as falanges, que compõem os dedos dos pés. Tá? Então essa primeira parte de nossa aula sobre o sistema locomotor está concluída. Façam as atividades e até a próxima aula.